A energia solar já é a segunda principal fonte energética do país, representando mais de 22% da capacidade instalada da matriz elétrica. A maior parte vem de pequenos usuários e de pequenas e médias usinas. Hoje vamos conversar sobre energia solar e algumas iniciativas em Santa Catarina, como uma usina instalada pela SC Gás em Tijucas. Vamos falar também sobre pesquisas, oportunidades e desafios. E você é nosso convidado para esse bate-papo. Fique por aqui. E para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio Marília Braga, que é presidente da Associação Brasileira de Energia Solar, é pesquisadora no Centro de Pesquisas e Capacitação em Energia Solar da Universidade Federal de Santa Catarina, e também Osni Belarmino da Silva Filho, ele que é gerente administrativo e suprimentos da SC Gás de Santa Catarina. Marília, Osni, sejam muito bem-vindos aqui ao Vamos Conversar. Um prazer tê-los aqui. Claro, Rafaela, é um prazer, né? Agradecemos em primeiro lugar o convite. É sempre muito legal quando a gente consegue aproximar um pouco mais a academia do público, né? Trazer as informações, o que a gente está fazendo, né? E principalmente nesse tema da energia solar que saiu da academia e passou a fazer parte do dia a dia, né? De todos os brasileiros. Todo mundo Coisa hoje, boa, né? Todo mundo hoje sabe que vale a pena e está buscando, né? Então, o seu sisteminha. Que bom tê-la aqui então. Osni. Obrigado, Rafaela, pelo convite. É um prazer estar aqui também falando sobre a nossa experiência, né? Essa nossa iniciativa da SC Gás em trazer novos negócios e agora com a primeira usina de energia fotovoltaica. É isso aí, parabéns pela iniciativa. A gente já vai trazer todos os detalhes. Antes de começarmos o nosso bate-papo, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho para quem está nos assistindo, né? E falassem um pouquinho da experiência de vocês com a energia solar. Quer começar, Marília? Posso sim, claro. Bom, então, eu sou engenheira eletricista de formação, né? Sou formada pela UFSC, e já no meu primeiro semestre de faculdade eu comecei a trabalhar com pesquisa nessa área, lá dentro da universidade mesmo, onde eu permaneço até hoje. No nosso laboratório de pesquisa, a gente vai até, inclusive, além da energia solar, a gente trabalha com armazenamento de energia, eletromobilidade, que são os carros elétricos, os ônibus elétricos, que a gente vai falar daqui a pouco, e o hidrogênio verde também. Então, a gente engloba todas essas áreas de pesquisa que têm relação com a energia renovável hoje também. E a minha experiência em particular é muito focada na energia solar fotovoltaica. Tenho bastante experiência em grandes usinas, né? Teve ali um período, o primeiro boom da energia solar, a gente participou muito junto, né, da indústria, do setor, né? Então tive no Nordeste, em diversas usinas, né, buscando a otimização, entender os problemas que estavam atrelados ao clima brasileiro, né? Porque era uma tecnologia já popular lá fora, né? Mas aqui dentro nem tanto, mas sempre voltada para a pesquisa, né? Uma carreira bastante acadêmica. Muito bem. E hoje está aplicando todo esse aprendizado aí no dia a dia, Com né, certeza, Marília? sim. Osni? Eu trabalho na SC Gás faz 18 anos, né? Atuo na área de suprimentos e administração. Não é o nosso corpo, né? Essa atividade, né? E entramos com esse projeto de geração de energia solar, uma iniciativa que partiu da nossa gerência aí, e foi aceita pela companhia. E hoje estamos com a nossa primeira usina já em operação, né? A SC Gás está dando um passo importante em direção à sustentabilidade e à eficiência energética com essa construção da nossa primeira usina, né? Essa solução ela conta com 202 placas solares. Elas juntas geram até 112 mil watts, né, de energia limpa e renovável. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os detalhes, né? A SC Gás que sai aí na frente, então, e está virando referência a um modelo aqui em Santa Catarina. Vamos começar explicando, né? O que é energia fotovoltaica? O que é energia solar? Como é que acontece nessa essa captação e depois transformação em energia elétrica? Explica pra gente, Marília. Com certeza. Bom, a energia solar fotovoltaica, ela é diferente do que a gente tinha alguns anos atrás também, a energia solar térmica, que seria o uso da energia solar para o aquecimento de água, né, que é também uma fonte de energia muito importante, né, principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem o que a gente chama de um recurso solar muito abundante. É um país muito ensolarado, né? Então, a energia solar fotovoltaica, a gente tem esses módulos, né, as placas solares, os módulos fotovoltaicos, que são diferentes daqueles que são usados para aquecimento, né, de água.
E esses módulos, quando eles recebem a luz solar, eles geram essa energia no que a gente chama de corrente contínua. E daí a gente precisa de um inversor também para fazer a conversão dessa energia em corrente alternada e a gente poder, né, usar essa energia tanto dentro da nossa casa como também exportar para a rede. Que essa é outra beleza, né? A gente tem no Brasil uma rede toda interligada. Então eu consigo exportar para a rede a energia, né, excedente naquele instante e usar isso depois. Essa é a maravilha, na verdade, né? E de noite eu ainda estou conectado na rede, posso, né, usar a energia da rede e tá sempre fazendo essa troca. E a energia solar hoje ela é a segunda principal fonte energética do país, né? O Brasil hoje é modelo no mundo inteiro nesse quesito. Por quê? Bom, o Brasil ele sempre teve uma matriz energética, a gente chama, né, um mix de fontes que nos fornecem energia muito renovável, principalmente por causa das hidrelétricas. Então o Brasil ele sempre foi modelo, ele nunca foi naqueles países, né, como a China, os Estados Unidos, que tem essa necessidade de descarbonizar e deixar de usar o gás, o petróleo, o carvão mineral como sua fonte primária de energia. Mas mesmo assim o Brasil teve muita força, né, na transição na adoção da energia solar fotovoltaica. E eu vejo aí, né, claro que existe todo esse romantismo da energia renovável, né, claro que a hidrelétrica ainda tem impactos ambientais, impactos sociais, que a energia solar acaba tendo num nível menor, porque a energia solar ela pode ser descentralizada, cada um pode ter na sua casa, a geração fica próxima ao ponto de consumo, você não precisa. Claro que temos as grandes usinas, mas a gente não necessariamente precisa estar com toda a potência lá. Mas o principal fator é o custo. A energia solar aqui no Brasil ela se tornou muito barata porque é um país muito ensolarado. E à medida que o tempo foi passando, isso foi se popularizando, os módulos fotovoltaicos ficaram cada vez mais baratos, também economia de escala, normal. E o Brasil, tendo todo esse recurso solar, ele sai na frente, né, como uma fonte extremamente barata. A gente teve até uma situação, se não me engano foi em 2019, que o Brasil teve um recorde no leilão de energia, um recorde de energia mais barata. Né? O megawatt-hora vendido em uma dessas usinas foi o mais barato aí no mundo. Então, é realmente assim uma junção de fatores, né? Mas principalmente em função, né, do alto recurso solar que a gente tem aqui no Brasil. Muito bem, Santa Catarina vem acompanhando essa expansão que existe no Brasil com várias iniciativas. A gente vai trazer no programa de hoje uma das iniciativas lá da SC Gás, que acabou de instalar uma usina lá em Tijucas, né, Seusni? Conta um pouquinho para a gente como é que se deu essa ideia de construir uma usina, já que não é o negócio fim da SC Gás. Surgiu de uma conversa de equipe, né? Não é o nosso negócio, né? Nós atuamos em área bem específica, né, de suprimentos e administração, mas surgiu a ideia da gente inovar e aí partiu de uma sugestão de implantar uma usina, né? E hoje já fazem 4 meses que a usina está operando, já está produzindo bastante energia elétrica, né? Investimento relativamente baixo. Quanto que foi o investimento para a instalação dessa usina? O investimento foi da ordem de R$475 mil. Né, que vai se pagar em pouco tempo, é isso? A taxa de retorno é da ordem de 23%, e a gente amortiza o investimento em 4 anos. Em 4 anos amortiza o investimento, isso dependendo, logicamente, da incidência solar, né? Depende muito das condições climáticas. Mas em 4 anos é uma rotação de investimento de médio a curto prazo, né? No primeiro ano, nós vamos estar gerando aí 145 mil quilowatts de energia no primeiro ano, e espera-se uma economia da ordem de R$140 mil no primeiro ano. E só para que a gente possa entender, né, essa quantidade de energia que vocês vão gerar, ela é suficiente para abastecer o que, por exemplo? Só para a gente ter uma referência. Ela vai atender a nossa demanda em 65%. Aí engloba aí a nossa sede, né, que fica aqui em Florianópolis, as outras bases operacionais, que fica em Biguaçu, Blumenau, Joinville e Criciúma, e outras unidades pequenas também. Mas atende essa demanda de 65%. São 40 unidades consumidoras que vão ser atendidas com essa geração de energia, né? Energia gratuita, uma energia limpa e renovável. É importante, né, para a companhia. Com certeza.
E ela, praticamente a ESC Gás, ela vira um modelo, uma referência, um exemplo para que as demais empresas também possam cada vez mais entender que esse investimento é importante não só para a empresa, traz um retorno, mas também é importante quando a gente fala de questão de impacto para o meio ambiente, né, seu Osni? Exatamente, é um investimento pequeno, dá um retorno importante, né? É uma responsabilidade social, né? É baixo impacto ambiental e é rentável, né? Para ter ideia, uma placa solar, ela dura 25 anos ou mais, né? Então, nós vamos amortecer nosso investimento em 4 anos e fica mais de 20 anos gerando energia gratuita, né? Zero custo. Zero custo, exatamente. Fazendo bem para o meio ambiente. Fazendo bem para o meio ambiente ainda. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho mais sobre os detalhes desse projeto. Marília, o Brasil é isso, né? A maior parte dessa energia solar que é produzida hoje, me corrija se eu estiver errado, ela vem de pequenos usuários, vem de pequenas e médias usinas. É isso, a gente tem aí, se eu não me engano, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar, mais de 5 milhões de unidades residenciais no país produzindo energia solar. É isso mesmo? Isso mesmo. E eu acho que essa é parte da beleza da energia solar, a gente conseguir descentralizar essa geração e o próprio usuário, o consumidor, vê o benefício disso na sua conta de energia elétrica. Acho que isso que atrai tantas pessoas. Claro, né? Você pensar ali que você vai ter o seu retorno de investimento em 4 anos, 5 anos, às vezes no máximo 6 anos para um sistema residencial e depois disso, né? É só felicidade, né? Eu acho que isso atrai muitas pessoas e claro que a gente tem a oportunidade de ter as grandes usinas e tudo mais, mas ter a geração próxima à carga resolve inclusive problemas da rede de distribuição, né? E o que eu antevejo, assim, né, como os próximos passos disso, porque a energia solar ela vai continuar crescendo, isso não há dúvida, vai ficar cada vez mais barato, cada vez vai valer mais a pena. Mas o que a gente também vê que está cada vez mais barato são as baterias também. Então, eventualmente, eu vou ter minha própria bateria em casa e talvez nem de noite eu vá depender da rede para fazer, né, para tomar meu banho quente no fim do dia, né, para ligar o ar-condicionado para dormir confortável. Então, acho que é uma tendência, assim, né, que traz cada vez mais o poder para o consumidor, né, e cada vez mais uma autonomia energética ali, né, na energia que você está gerando, que você está consumindo. Ali no início você falou do primeiro boom da energia solar no Brasil. Quando foi? E ela tem crescido assim com mais força desde quando? Olha, o primeiro boom foi em 2012, que foi quando isso foi regularizado. Essa possibilidade de você trocar a energia com a rede, lá em 2012 foi quando que a resolução normativa que permite isso, né, foi criada. E a partir daí, então, existia um framework, né, para a gente poder fazer a inserção desses sistemas na rede. Mas esse crescimento ele é exponencial, né? Então, ano após ano, o crescimento é cada vez mais acelerado em função daí das reduções de custos, né? Aqui no Brasil, essa resolução lá de 2012, ela permite então que eu injete energia na rede e fique com créditos. Isso é diferente de alguns outros países, onde você, em alguns lugares você nem pode injetar energia na rede, na verdade, né? Você tem que ter, ou consumir toda a energia localmente, ou ter algum sistema de armazenamento, como baterias para armazenar essa energia. Ou em outros lugares você vende essa energia para a rede também. Um jeito de se lidar com essa energia, né? E aqui no Brasil esse sistema de créditos é um sistema bem interessante, né? E lá em 2012 foi quando ele começou e passou a permitir, né, essa troca, que traz muito da atratividade, porque você tendo um crédito, né, você deixa de comprar aquela energia da rede. Muito bem. E aí, Osni, quero voltar aqui para a iniciativa de vocês lá da ESC Gás, né? E quais foram os principais desafios que vocês encontraram aí no meio do caminho para fazer esse investimento? Rafaela, como não é o nosso negócio, né, principal, os desafios foram bastante, né? Primeiro, onde é que a gente ia instalar todas essas placas solares, né? Depende de um terreno físico grande, exatamente, né? Inicialmente, a gente está pensando em instalar no nosso almoxarifado central, que tem 1.200 metros quadrados, e como as placas solares são, o peso é significativo, da ordem de 5,5 toneladas, antes de a gente tomar a decisão, nós fizemos um estudo estrutural e a estrutura não comportava tanto peso assim. Daí nós fomos em busca de outra solução. Aí resolvemos instalar num terreno que foi cedido pela TBG, em regime de comodato, e onde esse terreno é anexo à nossa estação de transferência de custódia, onde a gente conseguiu instalar a usina, né? Quantos metros quadrados? São 522 metros quadrados.
E esse terreno também tem a capacidade de a gente expandir depois, né? Ampliar, né? É suficiente. E foi ali que a gente instalou e conseguimos concretizar esse nosso projeto. Em quanto tempo vocês conseguiram construir essa usina? A usina foi licitada, né? Fizemos uma licitação. A licitação aconteceu em outubro, né? A empresa se mobilizou, começamos em dezembro e concluímos ela em início de março. E aí, eu quero saber de você, Marília, né? O Osni trouxe aqui alguns desafios que eles tiveram na instalação dessa pequena usina. Como é que vamos ampliar um pouquinho isso, né? Quais são hoje os principais desafios para que a energia solar ela ganhe cada vez mais força e passe, né, aí de 22%, como é o caso hoje que representa na fonte energética do país? Bom, eu acho que em algum momento a mão de obra foi um problema. Hoje em dia a gente tem muitas empresas trabalhando com isso e fazendo isso de forma responsável, né? Por exemplo, essa questão do estudo de carga é super importante, né? A gente já viu, assim, situações muito infelizes de instalações que acabaram, né, causando colapso de telhados e tudo mais. E eu vejo que hoje o mercado está mais preparado para lidar com tudo isso. Então isso hoje não é mais um desafio, né? Já foi vencido. Já foi vencido. Outros vieram. E a gente como universidade, né, e que tem esse papel de capacitação também, né, lá dentro do laboratório a gente fez muitos treinamentos, treinamos quem treinou os instaladores, né, o pessoal do Senai, do Senac, dos institutos federais também. Então isso, né, a gente está super confiante, né, que a mão de obra está bem capacitada para isso. Claro que tem que ser responsável, né, em tudo que se faz. Mas acho que um desafio que se tem hoje é um pouco mais regulatório. A gente vê muitos integradores, né, que são os instaladores, as empresas que fazem esse serviço, né, de instalação nas residências, tendo algumas dificuldades com as concessionárias, né, que são várias, né, no Brasil todo. Aqui em Santa Catarina, a Celesc, né, não vejo muitos relatos, né, de problemas com a Celesc, mas em estados como em Minas Gerais, que já tem uma fração maior de energia solar do que a gente tem aqui em Santa Catarina, às vezes as concessionárias elas estão começando a ter uma certa insegurança em relação ao nível de penetração da energia solar. A gente vê, por exemplo, na Califórnia, nos Estados Unidos, que é um estado que hoje já tem uma elevadíssima penetração de energia solar, existem horários, como por exemplo no pico da incidência solar, que acontece no meio-dia, em que se tem mais energia sendo gerada do que energia sendo consumida, né? Então eu começo a ver assim nas concessionárias essa preocupação, mas é uma questão, do ponto de vista técnico, é algo que pode ser resolvido, né? Não e algo que pode ser estudado, né, de uma forma mais aprofundada, para a gente não precisar ser tão conservador, talvez, né, e negar o acesso à rede para tantos projetos. E eu vejo assim, que é necessário uma articulação, né, uma regulação bastante transparente e bastante objetiva nesse sentido, para dar um pouco mais de apoio até para as próprias concessionárias, né, para elas terem uma regulação bem definida para que os consumidores possam adotar o uso da energia sem nenhuma insegurança. Se eu vou conseguir fazer a conexão ou não, né? Eu vejo isso hoje como um desafio, mas que nem eu comentei antes, as baterias elas estão aí para dar cada vez mais autonomia para o consumidor, né? E também um pouco mais de paz de espírito para as concessionárias, né? Que a gente não vai ter esse fluxo tão grande de energia solar, né? Indo lá da usina fotovoltaica, por exemplo, a sua sede em Joinville, em Blumenau, né? Isso é o papel da rede, né? Mas se está todo mundo gerando energia em Florianópolis e distribuindo para o resto do estado, isso pode vir a ser um problema. E quando a gente tem esses sistemas de armazenamento ou até a própria geração descentralizada, isso alivia muito a rede. Como é que tem funcionado para vocês lá com relação a isso? Toda a energia gerada pela nossa usina, ela é injetada na redistribuição da Celesc, né? Pagamos uma taxa e a Celesc acumula essa energia e depois compensa nas faturas, né? Em 40 faturas que estão registradas, são unidades consumidoras, né? Depois é feito esse encontro de contas, quanto que a gente gerou, quanto que a gente consumiu, né? E está funcionando perfeitamente bem, está ótimo. E vocês têm até tem 5 anos para utilizar a energia, tem créditos, como é que funciona isso? A gente não pode gerar muita energia sem não ter expectativa de demanda, né? De consumo dessa energia, né? A Celesc, ela tem um compromisso, né, contratual de guardar esse crédito durante 5 anos, né? O lapso temporal encerra em 5 anos. Então, a nossa usina, ela gera energia
um pouco abaixo da que a nossa demanda para ter que ter a capacidade de expansão depois, né? Para não gerar um crédito e a gente perder esse crédito no futuro, entendeu? E o senhor estava comentando aqui antes, nos bastidores, antes da gente iniciar, que a questão do verão e do inverno também. Isso. No verão, como foi colocado, no verão ela vai sempre gerar um pouco a mais do que a gente precisa para compensar no inverno. Agora, no inverno, a incidência solar no inverno é muito pequena, né? Os dias são mais curtos, né? Então, agora a gente está precisando da energia que a gente gerou com incidente lá no verão, né? Compensa agora para a gente. Gerou como crédito, agora está usando. Está usando, exatamente. O seu Osni está trazendo aqui, então, né, o exemplo da SC Gás, que recentemente instalou uma usina, né, no município de Tijucas, na Grande Florianópolis, gerando energia aí para toda a sua empresa, para parte dela, né? E eu gostaria, Marília, que você trouxesse, a gente tem várias outras iniciativas em Santa Catarina, nós temos aí hoje a energia solar também amplamente sendo usada no agronegócio. Nós vemos aí no campo, né, muitos produtores utilizando a energia solar, trazendo economia e também impactos para o meio ambiente. E temos outros tantos exemplos, a própria Universidade Federal de Santa Catarina, onde você atua e você é pesquisadora. Poderia trazer para a gente algumas dessas iniciativas, Marília? Com certeza. Eu acho que a primeira que vem à mente é aqui em Florianópolis mesmo, né, na sede da EletroSul, a gente tem o Megawatt Solar, que a gente chama, que foi um projeto de pesquisa, né, então é uma usina de 1 megawatt que foi construída lá em 2000, na década ali de 2010, vou falar só que ela já faz mais de 10 anos, né, que ela está ali operando, fornecendo energia, né, para aquela sede, né, e com certeza gerando créditos também que são aplicados em outros locais. Em Joinville a gente tem a GM também, que tem na sua cobertura, né, uma usina fotovoltaica, né, gerando energia para a operação ali na fábrica. E que nem você colocou, no agronegócio a gente também tem muita oportunidade, né, tanto sistemas menorzinhos como sistemas maiores, conectados à rede e também desconectados à rede. Porque no agronegócio, muitas vezes a gente precisa do bombeamento de água, né, e o bombeamento de água, se você parar para pensar, não é algo assim que você precisa ter energia o tempo todo. Deu sol, bombeei a água. Não deu sol, não bombeei a água, né? Então, esses sistemas totalmente autônomos, totalmente independentes da rede, também são uma oportunidade muito interessante, né, no agronegócio para um uso muito simples da energia solar, que vem até dos primórdios, né? Algo que já é adotado há muito tempo, essa questão do bombeamento de água no agro. Tem um dado interessante da Associação Brasileira de Energia Solar, que ela diz que essa fonte de energia, ela evita a emissão de mais de 60 milhões de toneladas de gás carbônico na geração de eletricidade. Esse é um impacto, né, que deixa de ser negativo para o meio ambiente. Dá para dizer isso, Marília? Sim, com certeza. Né? E claro que depende muito de com que fonte a gente está comparando, né? Porque a hidrelétrica, ela, por exemplo, ela não gera, né, o gás carbônico na sua operação, mas na sua construção, muito, né? Vai muito concreto, né? São empreendimentos grandes, mas com certeza essa economia, né, da emissão de carbono é algo muito importante. Marília, uma outra iniciativa bastante interessante da Universidade Federal de Santa Catarina é o ônibus elétrico, é bastante conhecido. Agora eu queria entender o que o ônibus elétrico tem a ver com a energia solar. Conta um pouquinho para a gente dessa iniciativa, dessa experiência. O ônibus solar, ele veio de uma necessidade do nosso laboratório, né? Então, o nosso laboratório, ele originalmente estava dentro do campus central da universidade, que é um campus maravilhoso, mas como a nossa pesquisa ela precisa de uma área muito grande para a gente ter todos esses sistemas fotovoltaicos, a gente acabou, digamos que, se mudando lá para o Sapiens Park, no norte da ilha. Mas todos os nossos pesquisadores, que são alunos da universidade ou professores da universidade, né, dão aulas, né, ou têm aula no campus central. Então, o ônibus elétrico ele veio para suprir essa demanda, né, desse deslocamento entre a região central e o norte da ilha, né, que é um percurso aí de 25 quilômetros, né, 25 para ir, 25 para voltar, que toma aí mais ou menos meia horinha, né, em cada trecho. E o ônibus, ele é elétrico, né, então ele não tem essa emissão do gás carbônico, e ele também é um ambiente que você consegue fazer um deslocamento produtivo. Ele tem mesinhas de reunião, ele tem tomadinhas USB, tomadas para você carregar o computador, conseguir trabalhar. Então digamos que uma hora que a gente perde indo e voltando do nosso laboratório, ela consegue ser uma hora muito produtiva. A gente está vendo aí as imagens
do ônibus, né? Olha só que bacana. E o ônibus ele é totalmente alimentado pela energia solar que a gente produz no laboratório. Então hoje lá no laboratório a gente está chegando aí na marca de 0,5 megawatt, né, de capacidade instalada, que é muito acima do que a gente necessita, da nossa demanda energética lá do laboratório. Então a gente exporta a maior parte dessa energia, né, e esse crédito é usado lá na universidade, assim como lá no projeto da SC Gás. E parte dessa energia é usada também no carregamento do ônibus, que é a nossa maior carga, na verdade, né? É o ônibus elétrico para fazer esse deslocamento. Então, o ônibus ele é alimentado por energia solar, sem a necessidade de você ter as placas solares em cima do ônibus. Né? Então, existe um ponto de abastecimento dessa energia armazenada. Exatamente, existe um ponto de armazenamento de carregamento, né? E a gente tem também o armazenamento de energia lá no laboratório, que nos permite tanto ficar desconectado da rede, né? Deu alguma instabilidade verão no norte da ilha, por exemplo, né? Uma instabilidade na rede, a gente consegue se isolar e a gente tem um banco de baterias aí, uma capacidade de mais de 200 kWh, né? De armazenamento que a gente consegue, então, manter o laboratório. E também, bastante interessante, esse banco de baterias ele nos permite ter um melhor aproveitamento da energia solar. Porque imagina você que a gente está ali o dia todo injetando energia solar na rede barata. O nosso ônibus ele faz 5 viagens ao dia. A última viagem, ele chega bem no horário de ponta, né? Horário em que a energia é mais cara para a gente, né? Um fator assim de 5 vezes. E nesse horário eu não estou gerando energia solar. Então, eu precisava comprar essa energia da rede. Mas com o nosso sistema de armazenamento de energia, eu consigo usar a energia do armazenamento para carregar o ônibus. E o que é mais legal ainda é que esse sistema de armazenamento, ele em parte é composto por baterias de veículos elétricos em si. Olha só. Então, você imagina assim, que você comprou um carro elétrico. Hoje a maior preocupação de quem compra um carro elétrico é a autonomia. Exatamente. Né? Eu vou precisar ficar carregando o tempo todo? Vou conseguir chegar, sei lá, em Blumenau, em Joinville, sem precisar carregar meu carro elétrico? E claro que isso é uma preocupação, mas essa bateria ela tem uma degradação, assim como a bateria do celular. Eventualmente, seu celular, né, ele não dura mais tanta bateria. E quando essa bateria ela chega ali em 80%, mais ou menos, da capacidade dela, ela pode ser retirada do carro, você troca a bateria do carro, né? Mas essa bateria ainda tem 80% da capacidade dela. Talvez para um carro, essa redução de autonomia ia ser importante. Mas para você ter um uso estacionário, que a gente chama, que é o que a gente tem lá no laboratório, um banco de baterias para, por exemplo, alimentar o nosso ônibus elétrico quando ele está sendo carregado, essas baterias são ótimas para isso. Então é fecha um ciclo, né? A bateria que estava no veículo elétrico, ela passa a dar apoio na carga do veículo elétrico usando a energia solar em horários em que a gente não necessariamente tem a energia solar. Marília, então lá na universidade, né, além desse exemplo que você mostrou agora do ônibus e do laboratório, com as placas fotovoltaicas, vocês trabalham com inúmeras pesquisas. Quer compartilhar com a gente alguma delas que você acha bastante importante nesse setor? Mas bem focado na energia solar, hoje a gente está com uma análise muito interessante, porque hoje as placas solares elas não produzem energia só pela parte da frente, elas conseguem produzir pela parte de trás também. E isso em função da refletividade do solo, que é o que a gente chama de albedo. E hoje existem filmes de alta refletividade que permitem assim, ter um ganho na geração fotovoltaica de coisa de até 10%. Né? Então, à medida que os módulos, né, eles foram evoluindo, a gente começou a chegar numa eficiência muito alta, né? Mas a gente também tem essa possibilidade a nível de sistema, né, de modificações, seja no layout da usina, no projeto, ou até, né, numa manipulação de um material que está ali embaixo das placas para maximizar essa geração. Isso é uma oportunidade muito legal para usinas que nem a da SC Gás, né, a gente ter um aumento, né, nessa geração de até 10%, inclusive, né? Otimiza, talvez ao invés de fazer uma expansão, você pode ter, né, uma iniciativa como essa para aumentar a sua geração. É um projeto que a gente está fazendo, né, em parceria com uma empresa que produz, né, isso, muito preocupada com a validação científica, né, eles querem ter os números certinhos, e eu acho que é o nosso papel como universidade, né, a gente... sem nenhum viés, fazer essas avaliações, né, publicar os resultados para a comunidade acadêmica, né, em artigos técnicos também, trazer essas informações para o público, né, porque é uma oportunidade muito interessante de aumento da geração fotovoltaica também. É um assunto riquíssimo, um tema riquíssimo, né, Marília? E a gente ouvindo aqui, né, ela contando aí sobre essas pesquisas, sobre tantas iniciativas, sobre esse mercado em expansão, e aí a gente volta ali para a SC Gás,
não é, seu Osni, que está investindo em energia solar, que tomou essa iniciativa. Como é que você se sente? Se sente parte desse movimento? Como é que é isso? É interessante, foi um processo disruptivo, né? A gente não tinha isso, nossa atividade, né? E agora percebendo os benefícios que a usina nos trouxe, né? Trazendo economia para a empresa, é bastante satisfatório, né? Ficamos muito felizes com isso. É um sentimento de orgulho? Sim, com certeza, né? Você que acabou tomando essa iniciativa de levar para a diretoria, né, a possibilidade de implantar essa usina, você que também é usuário da energia solar na sua casa, conta um pouquinho sobre essa experiência, o que levou o senhor a investir nesse modelo e quais os benefícios que o senhor tem colhido ao longo dos anos? Eu já tenho energia solar na minha casa já faz mais ou menos 5 anos, né? E abastece toda a minha residência, né? Tem 100% da minha demanda de energia elétrica e ainda abasteço o carro, né, elétrico, né? Embora meu carro seja híbrido, mas eu abasteço todo dia como fosse um celular, né? Chego em casa, na garagem, boto ele para carregar, no dia seguinte o carro está carregado e disponível para atender minha necessidade diária, né? E meu investimento foi amortizado em 3 anos. E hoje a energia para mim não representa energia e combustível para mim. Não tem custo nenhum. Tirou do orçamento já. Exatamente. E o que o senhor diria para quem está em casa, de repente nos assistindo, né, e que está pensando, é uma boa iniciativa, quem sabe eu também implanto na minha casa, na minha empresa, o que o senhor diria? Eu acho que é uma excelente oportunidade de negócio. É um investimento muito rentável, né? Qual é o investimento hoje que tem um payback de 3 anos, né? Amortiza investimento em curtíssimo prazo. Entendo. Vale a pena, sim. Ainda mais com a alternativa de carro elétrico ainda hoje, né? Em dia, né? E complementa, né? A demanda diária de casa, da residência e ainda utiliza como meio de transporte, né? Uhum. E se eu puder adicionar, até a gente fica um pouco mais, digamos que blindado, né, da volatilidade da energia elétrica propriamente dita, né? Que a gente sabe que aqui no Brasil, como a gente, né, tem boa parte da matriz vindo da energia hídrica, né? Depende das condições do Quando tempo. A gente tem a seca, né? A gente vai lá para a bandeira vermelha, a energia fica mais cara, o próprio combustível, né? Parece que sempre tem um reajuste, sempre sobe, nunca baixa. Então, essa solução, né, energia solar atrelada ao veículo elétrico, a gente, não só o investimento se paga, como também a gente fica menos suscetível a essas variações, né? Que às vezes pegam a gente um pouco de surpresa. E o que você, Marília, diria para quem está em casa, né, de repente pensando em instalar placas solares na sua casa ou na sua empresa? Qual a sua recomendação? Eu diria que com certeza, né? Invista. Invista, né? Se você tem a oportunidade, invista. É o investimento que vai se pagar, né? Que nem aqui, nossa, 3 anos, maravilhoso. Inclusive aqui em Florianópolis, né? Que não é o lugar mais ensolarado do Brasil, esse investimento ele já está se pagando em um prazo curtíssimo. E até quem não mora em casas, né? Por exemplo, eu moro num apartamento, Marília, como é que eu faço? Você tem a oportunidade de participar também, né? Ou de uma cooperativa, ou de um consórcio, ou hoje a gente tem empresas, né, fazendo esse serviço em que você compra como se fosse uma cota de uma usina solar fotovoltaica e você tem o benefício daquela energia da mesma forma como se você tivesse o sistema em casa. Sem ter as placas, Sem ter as placas. E sem se incomodar, talvez, com uma pequena obra, né? É algo extremamente prático, né? Então, hoje, realmente, as portas estão abertas para todo mundo, né? Tem um jeitinho de você conseguir se beneficiar da energia solar, independente de você morar numa casa, num apartamento ou até de aluguel. E os benefícios de se investir em energia solar? A gente já falou um pouquinho aqui durante o programa, mas só para a gente reforçar. Eu acho que a gente tem a consciência limpa, né? Sempre legal. O benefício econômico, com certeza, né? E essa blindagem, né, sobre essa volatilidade do preço da energia, acho que isso é bem importante. E, eventualmente, né, atrelado às baterias, também uma autonomia, né, de você conseguir ter na sua casa, né, não depender da rede para ter essa alimentação. Acho que isso no futuro vai ser algo bem interessante também. Muito bem, infelizmente o nosso tempo está terminando, o programa está encerrando e eu queria ouvir de vocês as considerações finais, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos assistindo, começando pelo senhor, seu Osni, por favor. Eu acho que com essa iniciativa da EC Gás, com a construção da usina, ela reafirma o compromisso dela com a inovação, responsabilidade ambiental, oferecendo energia limpa e renovável, né? E ainda aderente às diretrizes do ESG, né? Atendendo a demanda da companhia e da sociedade como um todo, com emissão zero de CO2. Né? Seria isso. Obrigado.
Bom, eu acho que eu fico muito feliz de poder estar aqui contribuindo, né? Acho que esse momento, ele mostra a importância da universidade como não só, né, entidade que capacita as pessoas, mas também que contribui, né, com a pesquisa para uma melhoria do dia a dia das pessoas, né, trazendo essas novas oportunidades, né, querendo ou não, tem esse papel de avançar com a adoção da energia solar fotovoltaica, mostrando o potencial, né, quando as pessoas ainda tinham insegurança de adotar, a gente já estava ali, né, fazendo a pesquisa, mostrando os benefícios. Eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje, né, trazendo um pouquinho do que a gente tem feito. E eu fico muito feliz, né, de dar oportunidade para que vocês venham falar sobre esse tema tão importante, tão relevante. Marília mostrando aí pesquisas importantíssimas sobre, né, com relação à energia solar, iniciativas, não só pesquisa, como iniciativas práticas, né? Seu Wozniak trouxe lá essa iniciativa incrível da ESC Gás, que fica aqui como exemplo para quem está em casa nos assistindo, empresários principalmente, né, do investimento numa usina que está hoje aí pagando a energia elétrica da empresa e contribuindo com o meio ambiente. Então eu agradeço muitíssimo pela participação aqui no Vamos Conversar, amei tê-los aqui. Obrigada, gente. E assim, então, a gente vai encerrando o Vamos Conversar de hoje. A você, muito obrigada pela companhia. Nós nos vemos no próximo programa, com muito mais informações para você. Até lá. Tchau, tchau.